Olá, estudante! Olá, Hermes! Olá, turma que está aí pegando firme, estudando para o Enem, que está quase chegando. Então, meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar uma coisa que muitos alunos pedem e que muitos alunos, muitos estudantes têm dificuldades. É como fazer uma introdução, como fazer a introdução da redação do Enem. Como começar? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma sequência de aulas. Hoje eu vou começar com a introdução da redação. Na próxima aula, nós vamos trabalhar no desenvolvimento. Como você começa, como você escreve os parágrafos de desenvolvimento. Depois, nós vamos trabalhar como fazer uma conclusão. E depois, como fazer o projeto de intervenção. E aí você vai ficar, ó, craque na redação, ok? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, ao final dessa aula, ao término dessa aula, você será capaz de... O que não pode faltar na introdução? De jeito nenhum. Então, no final dessa aula, você vai saber o que tem que ter na sua introdução e as técnicas de introdução. Eu vou passar aqui para você 5 técnicas e você vai escolher qual você sente melhor, qual você gostou mais e qual você vai exercitar mais para estar usando no dia da prova do Enem. Ok? Aula gostosa. Vamos lá? Então, o que sempre tem que ter na sua introdução é batata. Não pode faltar a tese. E o que é tese, professora? Tese é a mesma coisa do que tema? De jeito nenhum. Tema é o tema. O tema é comum para todos os candidatos, né? Agora, a tese, não. A tese é a sua. O que é a tese? A tese é o seu ponto de vista. A tese é a sua opinião. Você pode ser a favor ou contra, mas você precisa argumentar. Você precisa, em cima da sua tese, que é obrigatória estar lá na sua introdução, é que você vai argumentar durante a sua redação para defender a sua tese, que você vai ser a favor ou contra. Então, eu coloquei aqui que a tese é um ponto de vista, é opinião. Ou seja, se você é a favor ou contra, defende ou condena a ideia do tema. Você terá que deixar claro dentro do parágrafo introdutório. Então, não tem o certo ou errado. Agora, se você for a favor, você precisa sustentar, você precisa argumentar. Se você for contra, também argumentar por que você é contra. Entendeu o que é uma tese? Então, olha só, o tema da redação, vamos supor lá, pode ser cotas das universidades. Agora, uns vão ser a favor, outros contra. Agora, quem é a favor vai argumentar em cima por que ele é a favor. Quem é contra vai argumentar porque é contra, ok? Então, não é porque quem é a favor ou quem foi contra, quem acertou, errou. Não existe isso. Depende da sua argumentação. E a técnica escolhida para iniciar o texto. Então, entre as diversas técnicas existentes, você vai escolher uma e vai aplicar. Ok? Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês 5 técnicas. E uma delas você pode pegar, isso é uma sugestão, né? Eu vou mostrar para você aqui as 5 técnicas, mas você pode pegar um tema e desenvolver com cada uma dessas técnicas. E depois você vai falar assim, eu gostei mais da 3, ou eu senti melhor com a 1. E aí, que você sentiu melhor, que você achou que você desenvolveu melhor, que você foi bem, aí você começa a exercitar só nela, ok? Então vamos lá. A
técnica 1 é definição da palavra-chave do tema. É você começar a sua introdução definindo. E essa definição precisa ser definição do dicionário? Não, pode ser uma definição sua. Então você pega a palavra-chave do tema e faz a definição bem no início, bem no tópico frasal. 2, apresentando uma interrogativa ou várias interrogativas. É você colocar uma interrogativa ou várias lá na introdução. Claro, se você colocou uma interrogativa, você precisa respondê-la no desenvolvimento, ok? Vou mostrar daqui a pouquinho. Apresentando dados estatísticos. Aí você vai falar comigo assim, uai, professora, mas eu os dados estatísticos não tem que ser no meu desenvolvimento, na argumentação? Não, você pode começar a sua introdução colocando um dado estatístico. Vou mostrar para você também, tá? Enumerando possíveis argumentos. O que é enumerando possíveis argumentos? É você enumerar vários problemas e depois você vai dar possíveis argumentos. Você vai defender e lá no final você, por exemplo, se o tema for saúde, você pode falar o porquê que a saúde está precária, porque não tem medicamentos, porque... Então, são vários, você enumera vários problemas, mas você precisa colocar no desenvolvimento todos os problemas? Não, você pode escolher 1, 2 ou 3 que você sente melhor para argumentar. Olha só, enumerando possíveis argumentos. Você enumera os problemas e vai argumentar em cima deles, ok? E, por último, apresentando comparações, né? Por exemplo, você pode começar a sua redação, se for falando sobre a mulher de hoje, comparando com a mulher do século passado, né? Então, você pode começar fazendo essa comparação. Ok? Então, nós vamos ver agora estas 5 técnicas. E você depois vai escolher a que você mais gosta de fazer, que você mais identifica. Então, vamos lá. Definição da palavra-chave do tema. Então, olha só, veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema. Sedentarismo, o grande mal do século. Então, se eu vou definir a palavra-chave, qual é a palavra-chave aqui? Sedentário, né? Então, eu preciso definir o sedentarismo. E eu preciso lembrar o que está no dicionário? Não. Para mim, o que quer dizer sedentarismo? O que é uma pessoa ser sedentária, né? Então, olha só, define-se, eu já comecei com a palavra, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Definir. Olha só, agora, olha, doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então, olha só, então eu defini, eu falei depois sobre as doenças, né? E o que eu posso colocar no desenvolvimento? Eu posso escolher e eu posso falar sobre essas doenças e lá na minha conclusão, o que eu posso fazer? O que as autoridades e o que as pessoas podem fazer para diminuir, para combater essas doenças que são causadas pelo sedentarismo. Entendeu? Então, começou definindo o que é o sedentarismo. E aí você vai no desenvolvimento e vai lá na conclusão mostrar o seu projeto de intervenção para acabar com essas doenças que são causadas pelo sedentarismo. Ok? Olha só. Então, vamos lá agora. Apresentando, é a segunda. Apresentando uma interrogativa ou várias interrogativas.
Desde o início das civilizações, a vertente filosófica tenta encontrar termos e definições para a questão que continua a intrigar e se modificar constantemente. Qual o real sentido de sociedade? Quais fatores que levam as pessoas a agirem e interagirem de diferentes maneiras em seus meios? Eu coloquei 2 interrogações. O que eu posso fazer? Eu posso, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, responder qual o real sentido de sociedade. E aí você pode até falar para você o que é sociedade, né? São as pessoas viverem como vivem, não é isso? E aí você ainda pode falar como são as pessoas, são diferentes, o que causa, né? Isso, as pessoas que pensam diferente, as pessoas que agem diferentes, viver em sociedade. O que isso pode causar? Então, você precisa responder essa pergunta. Qual o real sentido da sociedade? Outra, quais fatores que levam as pessoas a agirem e interagirem de diferentes maneiras em seus meios? É um outro parágrafo. Então, você pode escrever aqui a introdução, deixou a interrogação. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você responde a primeira e no segundo, você responde a segunda. Na conclusão, você vai o quê? Retomar e você vai, dentro do seu desenvolvimento, mostrar o que precisa melhorar, né? Depende do seu desenvolvimento aí, melhorar para que as pessoas vivem em sociedade, em harmonia, pererê, pepê. Ok? Então, esta é uma técnica, é você, dentro do tema, você colocar interrogações, bem na introdução. Depois você responde, depois você conclui. Ok? Outra, apresentando dados estatísticos bem no início, né? Claro, são dados estatísticos, deu um tema, você precisa ter conhecimento prévio do tema, né? Conhecer um dado, claro, de alguém respeitado para poder estar colocando. Olha só. Em um paralelo com o avanço da qualidade de vida entre os brasileiros e com a enfatização de campanhas preventivas de saúde, tem-se ainda hoje um alto índice de pessoas com diabetes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 9 milhões de brasileiros foram detectados com a doença, tornando-se um dado alarmante, já que corresponde a mais de 6% da população. Olha o que eu fiz aqui. Esse aqui é o 6%, ok? Então, essa tá circulada, tem que estar circulada aqui, é o 6%. Eu quero enfatizar para você os 6%. O que é isso? É uma porcentagem alarmante de pessoas com diabetes. Então, eu coloquei o dado estatístico bem no início. E aí, você vai desenvolver e depois, lá na conclusão, você precisa retomar o que as autoridades, o que é preciso ser feito para diminuir, né, esse dado alarmante da doença dos diabéticos, ok? Então, eu mostrei um dado estatístico bem na introdução, tá? Enumerando possíveis argumentos. Olha só o que eu vou enumerar aqui. A máquina pública no Brasil possui um alto custo de investimento na saúde. Eu estou falando do investimento na saúde. Quase todos os temas eu trouxe como saúde, viram, né? Investimento na saúde. Porém, o que a população e os profissionais da área observa é olha só, desvalorização do setor com baixos salários. Enumerei um problema. Médicos descontentes e sem condições de trabalho, outro problema. Falta de medicamentos, outro problema. Hospitais insuficientes
e mal aparelhados, somados a um atendimento precário, outro problema, tornando-se esse retrato da saúde pública brasileira. Então, olha só, o que falou aqui no início, que o investimento, né, possui um alto custo de investimento, porém, eu enumerei vários problemas aqui da saúde. E aí, Rose, como que eu vou fazer esse desenvolvimento se eu tenho vários problemas? Eu vou usar argumento para todos? Não. Vamos supor que você fala assim, olha aqui, eu acho melhor, eu estudei mais para falar sobre médicos, aqui, tá? Médicos descontentes e sem condições de trabalho, é uma. Falta de medicamentos, outra. Então, eu vou falar sobre esses dois. Então, você enumerou vários, mas num parágrafo, você pode falar sobre os médicos que estão descontentes, por que eles estão descontentes, né? Por causa das condições de trabalho e as faltas de medicamento. Por que está faltando medicamento? Como que está acontecendo isso? Aí se tem algum dado estatístico você vai colocar, lógico, né? Porque você tem que sustentar esse ponto de vista seu. E aí no final você vai concluir, claro, colocando o que deve melhorar e como, né? Qual é a intervenção para esse problema da saúde, ok? E o último, apresentando comparações. Olha só, a mortalidade infantil é um tema de grande importância para qualquer país que queira chegar a um real desenvolvimento da sua população. Nações com baixos índices possuem estatisticamente um IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, elevado. Segundo o relatório divulgado pela ONU, Organização das Nações Unidas, países desenvolvidos como o Japão ou a Itália possuem um índice de mortalidade infantil inferior a 2%. Na América Latina, há regiões que atingem 6,4%, como o Piauí e o sul do Pará e Maranhão atingem 6,4%. Então, uai, Rose, mas você usou aqui duas técnicas, porque você usou aqui os dados estatísticos e eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer isso, você pode misturar ou não. Aqui eu fiz uma comparação usando dados estatísticos. Então, eu comparei aqui o índice de mortalidade infantil no Japão e na Itália, né? E na América Latina, que regiões como Piauí, sul do Pará e Maranhão atingem 6,4%. Então, eu fiz uma comparação. Aqui, eu usei para fazer essa comparação dados estatísticos, mas você não precisa fazer isso, ok? Depende do tema, você pode comparar o contemporâneo com o que acontecia há um século atrás, né? Então, isso é você fazer essa comparação, ok? Então, aqui, qual técnica você mais gostou? Você conhecia essas técnicas? Qual que você mais gostou? Você já fez alguma redação usando essas técnicas, enumerando, ou usando a definição, ou dados estatísticos? Você conhecia alguma delas? Ou já conhecia todas? Então, pega um tema, aí tem um exemplo para você, é um modelo, pega um tema, faça uma redação usando as 5 técnicas de introdução. Aí depois você resolve qual você mais gostou, qual você sente melhor, qual você escreve melhor. E lembre-se, você só aprende a escrever escrevendo. Então faça muitas redações, muitos temas da atualidade. Espero que agora é com você, só escolher a melhor técnica e muito treino, foi o que eu falei. Só treinando que você vai tirar 1000 na redação. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha aprendido e que você treine bastante.
Um beijo no seu coração, bons estudos e até a nossa próxima aula que nós vamos trabalhar o desenvolvimento da redação.